Raíza, eu quero saber de você o seguinte: existe Fluminense sem John Arias? Oi, Lan, eu acho que os tricolores terão que se acostumar com isso. Vai ser uma perda muito grande, porque hoje o Arias, para mim, é talvez o melhor jogador do futebol aqui na América do Sul, pelo que ele entrega, tá? E ele entrega muito ao Fluminense. Então, assim, e acho que. Não acho não. Ele tem o sonho de jogar fora, ele tem o sonho de jogar na Europa, né? Eu já conversei várias vezes com pessoas que trabalham com ele em outros momentos em que estavam para chegar propostas, os momentos antes da renovação dele com o Fluminense também. Teve ali um momento que você sabe, né? Ele ficou um pouco chateado com o Mário, ficou um pouco chateado com a direção do Fluminense, mas as coisas elas se acertaram. Mas tudo isso por conta desse desejo que ele tem de jogar no futebol europeu. E a entrevista dele foi uma entrevista muito legal, uma entrevista onde ele demonstrou ali muita emoção ao final da partida contra o Chelsea, me deu um indício de que o futuro dele longe do Fluminense está próximo, né? Que a saída dele do Fluminense, né? O tempo dele no Fluminense está próximo. Agora, o Wolverhampton, por exemplo, eu não vejo, vou me surpreender, Thailand, deles oferecendo, por exemplo, 35, 40 milhões de euros no John Arias. Eu acho que oferece 25 e olhe lá, tá? Eu vou me surpreender. Tenho até que puxar aqui as negociações recentes, né, dos Wolves, mas eu não acho que vai bater, por exemplo, 30, 35, 40. Eu acho que é de 25. Se passar de 25 é muita coisa, né? E aí eu não sei como reagiria o Fluminense em relação a isso. Se tem acordo lá entre eles para negociar o área, se chegar nesses valores aproximados, enfim, não sei como é que é. Mas a vida sem o Arias vai ser muito dolorosa para o torcedor do Fluminense. Vai fazer muita falta. Eu acho que a tendência é o Fluminense tentar ao máximo dificultar a saída, mas ele não vai inviabilizar. Isso é um fato, porque há uma questão aí desse acordo, esse pré-acordo lá de Cavaleiros, e uma questão de gratidão grande com o Arias, só que o Arias vai ter que entender o lado do clube também. O Fluminense, nesse momento, não quer negociar o Arias, o que é óbvio, né? Então a tendência é dificultar. Ele é inegociável? Claro que não, porque ele tem uma multa, e o Fluminense vai aceitar menos que a multa, porque ano passado aceitaria 12, 15 milhões de euros, 18. Acho que não vai aceitar o mesmo valor agora. Eu arrisco dizer, eu afirmo que não vai aceitar. Mas 25 já não duvido, não, viu, Raída? Você tocou num ponto certo. Eu acho que o que o Fluminense vai buscar é esse valor acima de 30 milhões de euros, como vendeu, por exemplo, o André por 35 milhões para o mesmo Wolverhampton. Só que o André é um jogador muito mais jovem, Mais tem novo. toda uma questão, né? Estava na seleção brasileira na época, etc, etc. Mas eu acho que pela importância que o Arias tem hoje no Fluminense, que é maior do que o André tinha, pelo ídolo que se tornou o Arias, eu acho que o Fluminense vai buscar um valor ali na casa dos 35 milhões de euros, concordo com você. Alguém pode até pagar, mas acho que não será o Wolverhampton. Então é apenas uma primeira sinalização de um clube que já se manifestou, certamente através do mesmo empresário que provavelmente levou o André lá para o Wolverhampton. A preocupação, viu, Deco? Existe essa preocupação no Fluminense, é que se ele for para um time de menor expressão, como é o Wolverhampton, como são times da terceira prateleira, vamos chamar assim, no futebol europeu, o Arias pode daqui a 1, 2 anos estar de volta para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Botafogo, ou menos que isso, como aconteceu, por exemplo, com o Pedro. Quem é que não quer o Arias hoje no futebol brasileiro, né, Deco? Perfeito, Elan. Acho o Ares um baita de um profissional, né? Não só como jogador de futebol, né? Isso é indiscutível, né? Mas de caráter, né? Foi extremamente comovente, posso dizer assim. A sinceridade dele logo após ao jogo contra o Chelsea, né? Expressando ao torcedor, né, todo o carinho, todo o amor que ele tem pelo Clube das Laranjeiras. Hoje a gente está muito acostumado a ver jogador de futebol, quando acaba o jogo, sair rindo, brincar com o adversário e tal. Ele estava extremamente incomodado, né, com a situação de ter perdido o jogo, de não ter conseguido levar o Fluminense à final da Copa dos Clubes. E isso faz com que eu tenha cada vez mais respeito pelo Ares, né? Que é um baita no jogador, lógico que eu gostaria de vê-lo no meu Flamengo, né? Mas sei que negociar hoje com o Fluminense
é extremamente difícil, né? Mas, cara, quem não gostaria de tê-lo? Sobre ele no Wolverhampton, eu acho que ele encaixa em qualquer time, tá, o Ilan? Eu acho que é um jogador que ele faz o time jogar. Então, é um jogador que acho que qualquer time, né, hoje, no futebol europeu, sabendo, assim, da questão de idade dele, né, da idade dele, de outras situações, né, que ele pode, sinceramente, fazer com que um clube cresça até de patamar, sendo bem sincero. Se ele for para o Wolverhampton, acho que ele muda um pouquinho ali a questão do patamar do Wolverhampton, sendo bem sincero, tá? Mas eu acho que se a gente for pelo caminho, pela lógica do que está dizendo aí a Raíza, eu acho que o Fluminense vai buscar uma outra proposta. E o Arias aceitaria, né? O Arias aceitaria pro futebol inglês, eu acho que seria até plano A para ele jogar a Premier League. Então, naturalmente, eu acho que ele vai ver com bons olhos, mas vai ter que chegar num número mais ou menos próximo do que o Fluminense quer para ele. Porque assim, Raíza, eu acho que o Arias já se tornou, eu acho não, tenho certeza, o Arias, a meu juízo, já está tranquilissimamente entre os 10 maiores jogadores da história do clube, né? E se tivesse, obviamente, conseguido um título agora que não conseguiu, isso aí estaria estaria acima de qualquer dúvida e ele estaria entrando aí nos top 3, top 5 tranquilamente. Mas ele virou um cara realmente imenso no Fluminense. Então, eu acho que ele vai ser tratado dessa forma. É um pouco diferente do que ele era tratado, sinceramente, 6 meses atrás. Ele já era um grande ídolo, mas ele cresceu de lá para cá. Então, acho que o Fluminense vai resistir muito a vendê-lo e acho que vai acabar vendendo se houver realmente uma proposta da Europa, porque ele quer ir. Então não vai ter jeito. Né? Mas vai ter que arrancar um dinheiro bom dos caras. E eu acho que a Copa do Mundo que ele fez vai contribuir. Eu acho que ninguém vai gastar uma fortuna, ninguém vai gastar 50, 60 milhões no Arias agora, pela idade que ele tem. Mas ele se valorizou. Ele realmente apareceu para o mundo. Era um cara que a gente nem entendia muito bem, porque nunca tinha ido para o futebol europeu. Mas eu acho que agora vai ser uma coisa quase impossível. A sorte do Fluminense é se não aparecer uma proposta boa da Europa e só aparecer uma do futebol árabe ou da Rússia. E para a Rússia ele não quis ir, né? O Zenit já fez uma proposta no passado e ele não quis ir. Acho que seria a melhor situação para o Fluminense. Mas eu não acredito que isso aconteça, infelizmente, né? Vou orar, mas eu não acredito que isso aconteça, que o Fluminense vai escapar.